Olá, prezados amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Coração Azul. Hoje com o nosso querido Ronaldo, dando continuidade ao trabalho que é executado nas casas de passe de cura, uma extensão ao que nós conversamos na reunião anterior e um aprofundamento sobre os efeitos desse tratamento fluídico que é o passe aplicado à cura. Ronaldo, seja muito bem-vindo, vamos iniciar, suas boas-vindas. Mais uma vez, aqui estamos para a mensagem de hoje, em nome do Movimento de Amor ao Próximo, com a permissão de Jesus, levando a todos os lares a palavra do nosso Mestre, no tema que escolhemos hoje sobre o passe de cura. E o nosso Mestre é o grande curador das almas e, consequentemente, da nossa parte física. Essa lembrança nos faz sentir a alegria da presença da espiritualidade, que nós, na nossa casa e das boas casas também, que buscam esse atendimento, tem como objetivo, né, Ronaldo? Exatamente. Replicar, de alguma forma, nos aproximarmos, um pouquinho que seja, com as nossas imperfeições, desse amoroso trabalho de doação ao próximo, cujo exemplo maior, único, insuperável é o nosso Mestre Jesus. Nós vamos trazer hoje uma parte de um texto de um livro de Herculano Pires, que ele trata ao mesmo tempo o passe, a doutrinação e o processo obsessivo. Vamos enfocar hoje sobre os aspectos do passe aplicado, então, à cura. O primeiro ponto, Ronaldo, que nós já enfatizamos muito, é a visão do paciente que chega atormentado e debilitado, querendo de imediato um passe para se melhorar. Me dê logo um passe que eu quero ficar bom e ir logo jogar o meu futebol. Ou, se for homem ou mulher, dependendo, hoje nós temos futebolistas mulheres também, mas não são tão afoitas, né? Isso. E o que diz o Herculano, e é de consenso nosso, não há que se dirigir à casa pedindo uma solução que se compra em farmácia, uma solução de passe para resolver os nossos problemas de qualquer modo, de qualquer maneira. Diz o nosso autor que ele deve ser precedido de preparação do passista, do ambiente e do paciente. E é isso que a gente nota nas nossas casas. O passista com seu grupo, o ambiente com a sala adequada, com as macas, e o paciente, não é, Ronaldo? Perfeito. E essa parte que o Paulo está colocando agora é fundamental todo esse trabalho, mas é importante a concentração do paciente. O seu objetivo não aguardar que sairá da maca curado, mas é o início de um tratamento que vai depender muito do paciente para o seu restabelecimento. Para poder ele entender, eu vejo, Paulo, uma coisa interessante. É importante a gente se tratar no passe da cura, entendendo o passo a passo que está sendo realizado pela casa e por um dos seus voluntários ou um de seus médios, não é? Perfeito. E esse trabalho, ele começa desde lá do que nós já mostramos, com as músicas, com as palestras, antecedido pelo passe fundamental inicialmente, e depois o tratamento de cura, buscando encontrar a sintonia mais equilibrada entre o paciente, Isso. o médium que recebeu a preparação no grupo com as orações e o ambiente que já tem a egrégora adequada, tudo isso para permitir facilidade à equipe espiritual que efetivamente vai concluir o atendimento de cura. Então é uma sintonia com várias partes interagindo, né? E uma coisa, Paulo, que a pessoa tem que entender é que a pessoa chega num dos nossos polos, independente do dia do atendimento ao público, vamos colocar assim.
ele tem que entender que ele vem de uma semana desgastante, não é? O trabalho, acontecimentos no dia a dia, uma série de questões. Quando ele sai da sua casa e penetra num dos nossos polos, como você falou, a egrégora muda. Agora, é importante que nós tenhamos a sintonia. Bom, eu aqui estou num local para o meu tratamento. Então, eu tenho que procurar me desligar dos meus problemas. Um fator importante que é sempre lembrado, desligar aquele aparelhinho que vai para dentro. O celular, o nosso lugar. obsessor eletrônico. Ele é útil, muito bem, isso não estamos discutindo. Mas naquele momento ele interfere no trabalho nosso e das entidades. E das entidades da espiritualidade. Daí esta orientação. E vamos desde a recepção, o atendimento fraterno, que já abordamos aqui, as músicas, as palestras, chegou o momento de irmos para a maca. Perfeito. E aí não é simplesmente um ato mágico, como diz aqui o Herculano Pires. É uma ação consciente de súplica às entidades espirituais superiores que nos amparam, cuja existência, essa ação, não é uma suposição, diz ele, mas uma realidade provada cientificamente e hoje do conhecimento das nossas leis naturais. Não são visões místicas, mas fatos, fenômenos objetivos cujas leis já foram descobertas, desde Kardec tendo enunciado até os dias de hoje. Esses fenômenos paranormais não são de natureza mágica nem pertencem ao mito, mas ao fato verificável por métodos de pesquisa comprovados e tecnológicos. Esse é um ponto importante para dar consistência na atitude do paciente. Perfeito. Para que ele sinta que efetivamente está recebendo um benefício preparado para ele ou para ela. Cada um que entra ali, Ronaldo, recebe de acordo com a sua necessidade, pelas entidades espirituais. E é interessante, Paulo, eu, por exemplo, o meu início no Espiritismo, fiz tratamento à maca também. E as orientações que eu assistia também nas palestras, nas músicas, o objetivo era assim, Ronaldo, você, quando deitar a maca, procura se concentrar ao máximo. Pensa em Jesus, porque Ele é o nosso grande curador. Agora, aqueles momentos, pode ser 5, 10 minutos, se concentra, porque muitas vezes ali vem os nossos companheiros que estão interferindo no nosso dia a dia. E uma vez um amigo falou, Ronaldo, é o seguinte, antes de você tornar-se espírita, ou começar a querer ser, a sua vida era de uma forma. Então você tinha N companheiros que já estavam habituados à sintonia com você. Quando você começa a mudar esta sintonia, eles não gostam. Ninguém quer assim perder os companheiros de jogadas. Exatamente. Eles não gostam e não vão querer perder o companheiro. Foi o termo exatamente que ele usou. Eu acho legal esse termo claro para a gente entender quem está iniciando, né? Eles não vão querer perder e vão ficar lhe acompanhando, vão querer ficar ali intuindo para desistir do seu tratamento. Muitos não entraram aqui porque não têm permissão, mas eles estão lá fora esperando você sair. Eu digo, é verdade, é isso aí. Você crê naquilo que estamos informando? É isso. Então, faça a tua parte. Agora, essa mudança, não é, Paulo, tem que ser paulatina. Sim, é uma tomada de consciência dessa necessidade de nós mesmos buscarmos a nova sintonia com algo melhor, com um bem melhor, sem querer julgar as nossas ações anteriores, nem criticar, mas buscar aquilo que o nosso mestre nos trouxe como solução para a vida verdadeira. Perfeito. Então, é fundamental também que nós estejamos
de alguma forma, preparando esse trabalho em nós e sejamos capazes de ter confiança naquilo que está sendo proposto. Quando o paciente vem para a maca, ele não deve ficar preocupado em relatar todos os seus problemas para o passista, que às vezes, por questões de delicadeza, não deixa de ouvir e atender. Mas a extensão excessiva dessa comunicação acaba tirando o efeito positivo possível do trabalho da espiritualidade. Porque os amigos espirituais têm seu tempo muito contado, não é, Ronaldo? Muito. Se eu me alongo contando os meus casos e vou longe, dividindo com o passista os meus sofrimentos, o espírito amigo que deveria ter cumprido o seu trabalho de transfusão, que nós vamos falar em seguida, e poder ter se liberado para outro atendimento, fica preso ali aguardando. Isso, de certa forma, não é muito positivo. Perfeito. E também, neste trabalho de conscientização, eu vou fazer uma comparação nossa material. É como a gente ter uma vida de alimentação desregrada. E um dia você não está bem, vai ao médico e tal, aí diz, olha, a partir de hoje você vai ter que fazer uma dieta. Né? E nessa dieta, aquilo que nós reduzimos a quantidade, paramos de comer alguns alimentos, aquilo nosso organismo sente, a falta daquele alimento que nós já estamos habituados. Espiritualmente também é assim. Só que são energias. E os nossos irmãos vão colocar em nós energias que tem que durar, vamos colocar assim, uma semana até o sábado seguinte ou dia no polo que ele frequenta, para dar continuidade de reposição daquelas energias para o nosso espírito. Logicamente estranhamos, mas tudo é uma questão de dedicação e fé. E bom, o que eu estou começando a partir de hoje é para o meu bem, material e espiritual. E sem essa concentração, sem essa vontade, o efeito fica muito diluído. Acontece, é positivo, mas ele não é transformador. Isso. A transformação parte como germe, como ação definida do próprio paciente. Para que ele seja capaz de, como disse o Ronaldo, recebendo essa transfusão de um plasma extrafísico, como diz o nosso autor aqui, o Herculano, e usando uma expressão de Heine, que é um pesquisador, um cientista que estudou isso. Esse plasma seria composto, então, de partículas livres de antimatéria nesses estudos científicos. Olha que interessante. As universidades da antiga União Soviética, em Kirov, os cientistas materialistas identificaram o corpo bioplasmático do homem, o nosso perispírito, Isso. que vai receber essas transfusões. Os meios tecnológicos recentes demonstraram aquela capacidade, a força psíquica que foi citada por William Crookes, lá do século XIX, tornando uma realidade vital essa energia na nossa própria estrutura psicofísica, o que para nós espíritas é a comprovação da ciência sobre o que Kardec já havia iniciado, enunciado, exposto de maneira básica. Diz assim, o ectoplasma de Richer, agindo nessas experiências que foram executadas como plasma radiante, confirma a teoria espírita de Kardec, como eu mencionei, da ação de fluidos semimateriais nos vários fenômenos que eles acompanharam, como telecinesia, movimento de objetos, e muito mais dentro da aplicação sobre o nosso corpo. Isso para dar segurança, confirmação. Não é algo místico, é algo real. Acontece conosco. Então, nós temos essa busca de conhecimento científico apoiando as nossas ações
o trabalho que é feito nas diversas casas espíritas e particularmente na nossa casa, nos nossos polos, cada um com as suas pequenas variações próprias da cultura, do ambiente e do conhecimento dos médiuns e trabalhadores das casas. Perfeito. E um detalhe também, Paulo, você citou a questão que muitas vezes a pessoa quer conversar à maca, contar seus problemas, suas preocupações. A espiritualidade já sabe tudo o que se passa conosco. Exatamente. Tudo. Não só dessa existência, como das existências passadas e os motivos que está gerando os nossos desequilíbrios na atualidade, né, Paulo? Lei de causa e efeito. Mas muitas vezes, como você falou, a pessoa quer dizer, olha, eu melhorei, estou me sentindo bem, tudo bem. O que é importante nós ressaltarmos, como você colocou, quando eu tomo 15, 20, 30 minutos do tempo, porque o médium que está ali à maca, ele também está fazendo a sua doação de ectoplasma, não é? Há inúmeros, imaginemos um dia com 250, 300, 400 pacientes para atender. Tudo isso, lógico, eu como quero me curar, eu não tenho essa ideia. Mas nós, trabalhadores, sabemos, olha, tem muita gente a atender. O principal é nós colocarmos a confiança, a fé no médico dos médicos. Ele é que vai determinar para cada um de nós. Exemplo, para o Paulo, para o Ronaldo, a quantidade da energia naquele dia, naquele momento, os espíritos que ali estarão nos assistindo e tratando os nossos companheiros, muitas vezes de séculos. Então, é um tratamento tão abrangente que aqui nós estamos focando muito a parte material nossa, não é, Paulo? Mas estamos também, vamos entrar um pouco nesse campo, para as pessoas terem noção de que o tratamento ele corre, vamos colocar assim, paralelamente, espiritual, material. Perfeito. Nada se desassocia. Perfeito, isso mesmo. As nossas mãos, diz aqui o Herculano, e nós sentimos e sabemos disso, as mãos humanas funcionam como antenas captando e transmitindo as energias desse plasma vital. E nós conhecemos em toda a dinâmica do passe espírita a transmissão de fluidos num processo que é muito simples. Se nós olharmos os trabalhos e a postura dos trabalhadores, não tem nenhum mistério ali. Pequenas variações, mas o contexto é de doação de um processo simples de transferência, onde não há milagre nem nada sobrenatural. Muito modestamente é a aplicação daquilo que foi divulgado e colocado em prática pelo nosso mestre, como o nosso querido Ronaldo já afirmou mais de uma vez, e é importantíssimo que nós estejamos sempre em sintonia nas nossas câmeras de cura, vamos chamar assim. Quem se sensibiliza com a presença espiritual nota a diferença do ambiente. A condição de estar ali entrando em oração para receber o passe é algo que, para as pessoas medianamente perceptivas, leva à emoção. Antes da gravação, que nós estávamos conversando ali fora, um dos nossos mentores do trabalho, que é o Frei Fabiano de Cristo, ele, como servidor de Jesus, tratando as pessoas, ele tratava com um copinho d'água. E a mãozinha sobre o copinho. E a mãozinha sobre o copo para dar energia. Aquela pessoa que passava ali onde hoje tem a Rua da Carioca, quem é do Rio sabe, não é? Lá no Alto Convento de Santo Antônio, era ali que ele trabalhou. E ele, ali embaixo passava um rio, né? Ali onde é a Rua da Carioca, e ele curou inúmeras, milhares de pessoas.
E um detalhe, Paulo, nessa programação que a espiritualidade faz, até a maca que nós vamos deitar, eles já sabem qual é, porque eles já determinaram para aquele local, aquela maca com aquele médium, naquele dia. A próxima vez pode ser em outra maca, outro médium, mas nós sempre procuramos orientar o seguinte: quem trata é a espiritualidade. Certo? Eu aprendi isso também trabalhando a maca e me tratando a maca. Então ele já tem tudo programado, que às vezes a gente foca só um médium. Eu quero me tratar com aquela pessoa. Não, quem nos trata primeiramente é Jesus. Às vezes até no público, eu já vi acontecer isso, de alguém se levantar e era até eu que estava falando numa outra casa, dizer: Ronaldo, eu posso ir embora? Eu digo: pode. Ele disse: sabe por quê? Me trataram aqui agora. Eu senti, olha que depoimento interessante, eu sentado aqui, percebi que um instrumento penetrou na altura do meu estômago, me tratou, e a dor que eu venho sentindo há semanas parou. Que lindo, que beleza, que merecimento e que então, condição. Aí foi o fecho do que ele falou: Paulo, eu quero ir embora porque eu quero ceder a minha vez a alguém que está com um problema mais sério do que eu. Poxa vida, essa é uma pessoa consciente da sua condição. Ele não tinha ido ainda para a maca. Permitimos. Ele levantou, bebeu a aguinha que ficava assim na mesa, até sábado que vem. Perfeito, retornando. E esse aspecto é fundamental. A pessoa já vai tendo um preparo e a influência do ambiente, das condições que são vistas, inclusive como você salientou bem, sem a necessidade de se preocupar em ser atendido pelo médium A ou B ou C, pelas preferências naturais, humanas. Nós somos assim, simpatizamos mais com um que tem uma gestualística diferente ou uma postura diferenciada, mas nada disso é fundamental para o passe. O próprio efeito psicológico do ambiente, é claro, comprovado, também ajuda no processo de autocura, mas não apenas isso resolve. É importante, é fundamental que todo o contexto passe pela aceitação e entendimento do paciente. Tudo que a ciência estuda sobre o impacto essa ajuda subliminar das percepções na nossa cura, acontece também dentro do processo e é aproveitado, coordenado pela espiritualidade para o seu resultado, como você disse. Isso. Quase que milimetricamente calculado. Isso. E vamos lembrar de uma palavra que citamos aqui na primeira gravação, que sejamos pacientes. Lembra? Pacientes de verdade, como o nome diz, não só como capacitados ali a receber, mas capacitados a esperar o momento adequado. Não paciente, impaciente. Né? É verdade. Lembra disso? Tudo isso tem sentido porque a troca é uma relação humana. O acolhimento das casas, o ambiente adequado, o silêncio proporcional à condição do trabalho, a música no ambiente, tudo isso vai somando para que a realização do passe possa chegar dentro do merecimento de cada paciente à cura. Perfeito. Então nós temos a boa expectativa de atender dentro de um procedimento não propriamente padronizado, com regras extremamente fixas em cada polo, justamente por conta da cultura apropriada de cada ambiente, de cada local, dos seus trabalhadores. Mas, em linha geral, nós podemos dizer que existem algumas etapas que são comuns e que são, basicamente, a recepção do paciente, quando ele está na sala de espera e é chamado para se dirigir à maca, podendo aí haver pequenas variações de deslocamento, mas ele será recebido
afetuosamente pelo trabalhador que o acomoda na maca. Funciona assim. Isso. Em seguida, o que é necessário no nosso corpo perispiritual, na nossa energia, e já vai influenciando a nossa postura, a nossa condição psicológica, é a limpeza com as mãos, que é feita das várias formas alternativas, mas basicamente a limpeza. Depois, a doação das energias. Nós falamos que as mãos são antenas que captam e que transmitem. E aí nós vamos ver os trabalhadores doando de acordo com o seu sentimento, muitas vezes inspirados, muitas vezes levemente mediunizados, se podemos usar esse termo, mas muito sensíveis à presença das equipes espirituais. E, finalmente, depois dessas energias serem aplicadas, a despedida do paciente com a água fluidificada e o encaminhamento amoroso. É, em síntese, um resumo do que acontece, Ronaldo? Isso, Paulo. E um detalhe nesse item 1 que você colocou ali, a limpeza que nós fazemos, nós, o médium que está à maca, nós temos o extremo cuidado de, nesse gesto, não tocarmos no paciente. Muito bem lembrado. Não cria choque, não desperta. Nenhum. Isso. Não é porque cada um que deita uma maca, ele está num processo de equilíbrio ou desequilíbrio. Então, nesse, como ele falou, a limpeza, que é retirar as energias, e os espíritos, nesse momento, nos intuem como fazê-lo, nós, aí a questão da disciplina do médium, não é, Paulo? Eu vejo assim, termos o cuidado que às vezes o ambiente é um pouco escuro e tal, você pode tocar o paciente. Então isso nós temos o extremo cuidado desse item. E após a energia que é retirada, a espiritualidade trabalha e ao recolocar novas energias, nós temos aí o cuidado nosso. Ao sairmos da casa para a nossa semana de N tarefas, manter o nosso equilíbrio, aquela questão da disciplina, da mudança, para não, digamos assim, desperdiçarmos as energias que eles colocaram na matéria, no nosso perispírito e no nosso espírito. Perfeito. Essa é a sintonia que continua valendo e é o que nos sustenta, se nós pudermos entrar por essa linha de entendimento, para não cairmos novamente nas mesmas viciações, entre aspas, que aos poucos vão sendo mudadas, vão sendo substituídas por uma atitude positiva no bem, dentro da limitação e condição de cada um. Mas sem essa disposição de trabalho que começa em nós e acabará evoluindo para um trabalho de amor ao próximo. Essa é a convicção que nos sustenta, é o que nos dá cada vez mais a alegria de participar das nossas casas, dos nossos polos. A ação conjunta em prol daquele necessitado, como nós já fomos. Nós chegamos à casa debilitados, carentes, necessitados e fomos acolhidos, fomos orientados, fomos esclarecidos e a partir daí pudemos também contribuir com a melhoria dos nossos irmãos. Perfeito. E também, na minha época que eu me tratava, eu costumava falar para o médium naquele dia, olha, eu tenho sempre nas minhas orações pedido por você. Porque despertou em mim algo que até então não despertava. A dedicação daquele companheiro, daquele próximo, né? Que a gente não conhecia. Então eu passei a fazer isso até para fortalecer o irmão que está doando, está ali, às vezes com problemas na família, mas ele está ali naquele dia para o trabalho de servir ao nosso semelhante. Né? E é nesse serviço que está a nossa cura. É nessa permanência que encontramos resposta para as nossas dificuldades, solução para os nossos problemas.
Não quer dizer que eles deixem de existir, Não, não. mas a gente passa a tratá-los de uma maneira diferenciada, positiva e de acordo com o Evangelho. E chegamos ao final de mais um tempo para o programa, fazendo então as nossas despedidas. Agradecemos a oportunidade e até o nosso próximo encontro. Muita paz. Muita paz, que assim seja.